Bem-vindo à viagem pelas meditações de Marcos Aurelius. Neste vídeo, o líder estoico do século II depois de Cristo nos convida a explorar as profundezas de suas reflexões filosóficas. Vamos juntos desvendar a relevância de Marcos Aurelius, mergulhar nas meditações e entender como suas ideias ecoam em nossas vidas contemporâneas. Marcos Aurelius, imperador romano e pensador notável, legou-nos um tesouro de sabedoria nas meditações. Originalmente destinadas ao seu autoexame, essas meditações transcendem o tempo, desafiando-nos a decifrar verdades universais. Para interpretar as meditações, precisamos mergulhar no contexto histórico em que Marcos Aurelius viveu. Enfrentando desafios políticos e dilemas morais, suas meditações tornam-se uma janela para sua alma, oferecendo princípios filosóficos e uma visão única da experiência humana. A importância de Marcos Aurelius vai além de sua posição, reside na tradução de suas experiências em princípios atemporais. As meditações não são apenas pensamentos registrados, mas um guia prático para a busca da virtude e o controle interno, desafiando-nos a aplicar sua filosofia como bússola moral. Ao interpretar as meditações, somos chamados a dialogar com o passado, refletir sobre lições atemporais e aplicar esses insights em nossa jornada única. É uma jornada pessoal, onde Marcos Aurelius nos desafia não apenas a absorver suas palavras, mas a viver segundo seus princípios. Essas interpretações não são apenas uma exploração intelectual, mas uma busca por uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo. A verdadeira riqueza das meditações se revela quando nos envolvemos, questionamos e aplicamos as lições atemporais em nossa jornada pessoal. Vamos juntos explorar as meditações de Marcos Aurelius e encontrar inspiração para nossas vidas. Entendendo o contexto histórico. Para compreender verdadeiramente as meditações de Marcos Aurelius, é crucial mergulhar no cenário histórico em que este ilustre filósofo e imperador romano viveu durante o século II depois de Cristo. Em um período marcado por transformações sociais, políticas e culturais, as reflexões de Marcos Aurelius na obra ganham um significado mais profundo. No século II depois de Cristo, o Império Romano estava no auge de sua extensão territorial, mas também enfrentava desafios internos e externos. Neste cenário, Marcos Aurelius assumiu o papel de imperador, desempenhando um papel crucial na administração e liderança de um vasto império. Este foi um período caracterizado por tumultos políticos, guerras e desafios inerentes ao governo de um vasto território. Ao olharmos para as meditações de Marcos Aurelius, encontramos reflexões profundas que ecoam não apenas os desafios filosóficos, mas também as realidades tangíveis de sua vida como líder. Em uma passagem, por exemplo, ele pondera sobre a responsabilidade e as dificuldades inerentes ao papel de imperador, destacando como a filosofia estoica pode ser uma bússola moral nesses tempos tumultuados. Na posição de imperador, percebo a grandeza do fardo que carrego. Cada decisão pesa como uma montanha, e a responsabilidade de guiar este império é uma tarefa árdua. No entanto, encontro consolo na filosofia estoica, que me ensina a aceitar o que não posso mudar e agir com virtude diante das adversidades. Essa passagem revela não apenas a pressão enfrentada por Marcos Aurelius como líder, mas também a maneira como ele integra os princípios estoicos em seu cotidiano, buscando equilíbrio e sabedoria nas decisões que moldariam o destino de milhões. O contexto político e social da época também se reflete em suas meditações quando ele aborda questões de justiça, equidade e a complexidade das relações humanas. O imperador filósofo não estava distante das realidades da vida cotidiana, pelo contrário, suas reflexões são profundamente enraizadas nas complexidades do seu tempo. Ao explorar essas passagens, somos transportados para o coração do século II depois de Cristo, testemunhando não apenas o pensamento filosófico de Marcos Aurelius, mas também a pulsação da sociedade romana da época. Suas palavras ecoam como um eco atemporal, permitindo-nos não apenas entender o contexto histórico, mas também apreciar as nuances e desafios da condição humana que transcendem as barreiras do tempo. Entender o contexto histórico de Marcos Aurelius é abrir uma porta para as complexidades de sua vida como imperador e filósofo. Suas meditações não são apenas reflexões abstratas, mas um testemunho vivo da interseção entre a filosofia estoica e as demandas práticas de liderar durante uma época desafiadora. Ao explorarmos essas passagens,
somos convidados a uma viagem no tempo, onde as palavras de Marcos Aurelius ecoam como guias sábios em nosso próprio percurso existencial. Princípios fundamentais da filosofia estoica. Para compreender a essência das meditações de Marcos Aurelius, é imperativo mergulhar nos alicerces da filosofia estoica, uma corrente que fundamentou grande parte de seus pensamentos e reflexões. Esses princípios fundamentais não apenas delineiam o cerne do estoicismo, mas também revelam a abordagem de Marcos Aurelius perante a vida, a virtude e os desafios inerentes à existência humana. A aceitação do inevitável. Um dos pilares centrais da filosofia estoica é a aceitação do inevitável. Para os estoicos, a vida é repleta de eventos que estão além do nosso controle, e é na aceitação serena dessas circunstâncias que encontramos a verdadeira liberdade. Nas meditações, Marcos Aurelius abraça esse princípio, reconhecendo a transitoriedade da vida e a futilidade de resistir ao que não pode ser alterado. Assim como a natureza segue seu curso, devo aceitar o fluxo constante da vida. O que não está sob meu controle não deve perturbar minha paz interior. Na aceitação, encontro a serenidade que não pode ser roubada pelas vicissitudes do destino. Essas palavras refletem não apenas a filosofia estoica, mas também a aplicação prática dessa aceitação na vida cotidiana de Marcos Aurelius como imperador e filósofo. Ao aceitar o inevitável, ele encontrava força e equanimidade diante das adversidades que surgiam em seu caminho. Controle interno. Outro princípio-chave é o controle interno, onde os estoicos enfatizam a importância de dirigir nosso foco e esforço para aquilo que podemos controlar, nossas reações, atitudes e escolhas. Nas meditações, Marcos Aurelius explora essa ideia, destacando a autonomia interior como uma fonte inesgotável de fortaleza. Em meio ao caos externo, encontro refúgio no controle sobre minha mente. Minhas reações diante das circunstâncias moldam meu destino mais do que os eventos em si. No domínio interno, descubro uma liberdade que transcende as correntes do mundo. Essa perspectiva ressoa ao longo das meditações, onde Marcos Aurelius reitera a importância de cultivar uma mente soberana, capaz de enfrentar os desafios com discernimento e equilíbrio. O controle interno, para ele, não é uma busca de domínio sobre os outros, mas sim uma jornada de autodomínio e autenticidade. Virtude como o bem supremo. A virtude, para os estoicos, é o bem supremo a ser buscado. É através do cultivo da virtude que alcançamos a excelência moral e atingimos nosso potencial mais elevado. Nas meditações, Marcos Aurelius destaca a virtude como o farol que guia suas ações e decisões, transcendendo a busca por prazeres efêmeros ou ganhos materiais. A verdadeira riqueza reside na virtude. Na integridade de minhas ações, encontro a verdadeira medida de sucesso. A busca incessante pela virtude é a jornada que dá significado à minha existência. Essas palavras revelam como a filosofia estoica permeia a ética de Marcos Aurelius, moldando seu entendimento sobre o que é verdadeiramente valioso na vida. A virtude, em suas meditações, não é apenas um conceito abstrato, mas uma bússola moral que orienta suas escolhas e define sua identidade. Ao contemplarmos esses princípios fundamentais da filosofia estoica nas meditações de Marcos Aurelius, somos convidados a uma jornada de autoconhecimento e autotransformação. Essas palavras não apenas desvelam o pensamento do imperador filósofo, mas também nos desafiam a incorporar esses princípios atemporais em nossas próprias vidas, buscando, assim, a serenidade diante das inevitabilidades, o domínio sobre nossa mente e a excelência moral como guias para uma existência plena. Dicas para a interpretação das meditações de Marcos Aurelius. Ao nos aventurarmos na interpretação das meditações de Marcos Aurelius, é essencial cultivar uma abordagem reflexiva e paciente. Estas não são simples palavras, mas pensamentos profundos de um filósofo que viveu em uma época rica em complexidades. Aqui estão algumas dicas valiosas para desvendar as profundezas dessas reflexões atemporais. Leitura reflexiva e paciente. Inicie sua jornada nas meditações com uma disposição para leitura reflexiva e paciente. Marcos Aurelius não busca oferecer respostas rápidas, pelo contrário, suas palavras são convites para a contemplação. Reserve momentos calmos para absorver cada passagem, permitindo que as ideias se sedimentem e revelem camadas mais profundas com o tempo. A filosofia estoica, tão presente nas meditações, exige uma atitude de serenidade diante das incertezas da vida.
Portanto, leia com a mente aberta, pronta para explorar as nuances dos pensamentos de Marcos Aurelius, e permita que suas palavras ressoem em seu próprio ritmo. Considerar o contexto específico. Cada passagem nas meditações é um fragmento de sabedoria, mas sua compreensão plena muitas vezes requer a consideração do contexto específico em que foram escritas. A vida de Marcos Aurelius como imperador romano e filósofo estoico se desdobra nas entrelinhas de suas palavras. Ao interpretar, leve em conta os desafios políticos, sociais e pessoais que ele enfrentava. Por exemplo, se deparar com reflexões sobre o poder e a responsabilidade, reflita sobre o papel de Marcos Aurelius como líder de um vasto império. Isso adiciona uma dimensão mais rica às palavras e permite uma compreensão mais completa do significado por trás de suas ponderações. Anotações e diálogo pessoal. Uma prática valiosa ao interpretar as meditações é fazer anotações. Crie um diálogo pessoal com os pensamentos de Marcos Aurelius, expressando suas próprias reflexões e reações às passagens. Essa interação ativa com o texto não apenas reforça o entendimento, mas também torna a experiência mais pessoal e significativa. Anotar insights, perguntas ou mesmo discordâncias abre espaço para um processo contínuo de aprendizado e autoconhecimento. As meditações são um convite não apenas à contemplação passiva, mas a um diálogo ativo entre suas experiências e as ideias do filósofo. Em suas anotações, você pode descobrir conexões inesperadas e perceber como as lições de Marcos Aurelius se entrelaçam com sua própria jornada. Então, ao seguir estas dicas, sua jornada na interpretação das meditações de Marcos Aurelius será enriquecedora e transformadora. Este é um diálogo atemporal, e cada leitor tem a oportunidade de extrair lições profundas e aplicá-las em sua própria vida. Lembre-se de que as meditações não são apenas um livro para ser lido, são um guia para a vida, uma fonte de inspiração para enfrentar os desafios com sabedoria e serenidade. Ao incorporar uma leitura reflexiva, considerar o contexto e criar um diálogo pessoal, você não apenas compreende as palavras de Marcos Aurelius, mas também permite que sua filosofia permeie sua existência, transformando-a em uma jornada de autodescoberta e crescimento constante. Exemplos práticos com citações das meditações de Marcos Aurelius. Em meio às páginas das meditações de Marcos Aurelius, encontramos pérolas de sabedoria que transcendem os séculos. Vamos explorar algumas citações específicas, interpretando-as à luz dos princípios estoicos e do contexto histórico do imperador filósofo, enquanto destacamos a relevância dessas reflexões para nossa vida cotidiana. Aceitar com serenidade o que não pode ser mudado. Marcos Aurelius, em sua sabedoria estoica, nos lembra da importância de aceitar com serenidade aquilo que está além do nosso controle. Em um império tão vasto e dinâmico como o romano, ele enfrentava constantes desafios políticos e sociais. Esta citação reflete não apenas sua filosofia, mas sua abordagem pragmática à liderança. Nesta passagem, Marcos Aurelius ressoa o princípio estoico da aceitação do inevitável. Ele reconhece as limitações do poder humano diante das forças maiores da vida. Essa aceitação não é resignação passiva, mas sim uma escolha consciente de preservar a paz interior diante das circunstâncias incontroláveis. Em nossas vidas, enfrentamos diariamente situações que fogem ao nosso controle. Ao internalizar esse princípio, aprendemos a direcionar nossa energia para o que podemos influenciar, cultivando serenidade diante das adversidades que não podemos alterar. O verdadeiro poder reside em dominar a si mesmo. Marcos Aurelius, em sua posição como imperador, reconhece que o verdadeiro poder não está na dominação externa, mas no controle interno. Esta reflexão revela uma compreensão profunda da filosofia estoica, que coloca a autodisciplina no centro da busca pela virtude. Ao mencionar o domínio próprio, Marcos Aurelius abraça o princípio estoico do controle interno. Ele reconhece que a verdadeira fortaleza reside na capacidade de governar as próprias paixões e reações. Em um contexto histórico de intrigas políticas, essa compreensão era fundamental para o equilíbrio do imperador. Na vida moderna, enfrentamos constantes estímulos e desafios emocionais. Ao aplicar esse princípio, desenvolvemos a força interior necessária para superar impulsos negativos, agindo com discernimento diante das situações que nos confrontam. A virtude é o único bem verdadeiro. Esta citação resume um dos alicerces da filosofia estoica e ressoa em muitas passagens das meditações.
Marcos Aurelius destaca que, além das vicissitudes da vida, a busca pela virtude é o propósito supremo. Ao proclamar a virtude como o único bem verdadeiro, Marcos Aurelius alinha-se ao princípio estoico que coloca a excelência moral no centro da existência. Suas palavras refletem a compreensão de que riquezas materiais, poder e prazeres passageiros não se comparam ao valor duradouro da virtude. Na sociedade contemporânea, muitas vezes somos tentados por valores efêmeros. No entanto, ao internalizar essa lição, somos guiados a tomar decisões alinhadas com a integridade, contribuindo para um senso mais profundo de realização e propósito. Estas citações das Meditações de Marcos Aurelius não são apenas fragmentos de um passado distante, são faróis orientadores para nossa própria jornada. Ao interpretá-las à luz dos princípios estoicos e do contexto histórico, somos convidados a aplicar essas reflexões em nossa vida cotidiana. A sabedoria de Marcos Aurelius transcende barreiras temporais, oferecendo-nos um mapa para enfrentar as complexidades da existência com serenidade, autodomínio e a busca constante pela virtude. Ao integrar esses ensinamentos, não apenas compreendemos as meditações, mas também iniciamos uma jornada transformadora em direção a uma vida mais significativa e plena de propósito. Desvendando as Meditações de Marcos Aurelius. Ao explorarmos as Meditações de Marcos Aurelius, mergulhamos em um oceano de pensamentos que transcende o tempo. Neste resumo, recapitularemos as principais dicas para interpretar suas profundas reflexões, incentivando a prática constante da leitura reflexiva e convidando cada leitor a contribuir para uma comunidade de aprendizado. Iniciar a jornada nas meditações com uma abordagem reflexiva e paciente é fundamental. Marcos Aurelius convida à contemplação, e uma leitura cuidadosa permite absorver as nuances de suas palavras. A filosofia estoica pede uma mentalidade aberta, pronta para explorar os intrincados pensamentos do imperador filósofo. Cada passagem das Meditações é uma peça do quebra-cabeça da vida de Marcos Aurelius. Entender o contexto específico em que foram escritas enriquece a interpretação. Seus desafios políticos e pessoais moldaram suas reflexões, e essa compreensão aprofunda nossa conexão com suas palavras atemporais. Fazer anotações e criar um diálogo pessoal com as meditações não é apenas sugerido, mas encorajado. Esse processo ativo de interação com o texto não só solidifica o entendimento, mas também transforma a experiência de leitura em um diálogo contínuo entre o leitor e o filósofo. As anotações são trilhas para o autoconhecimento e o aprendizado contínuo. A compreensão das Meditações de Marcos Aurelius não se completa em uma única leitura. A prática regular da leitura e reflexão é uma chave mestra para desvendar as camadas mais profundas de seus pensamentos. Assim como a sabedoria acumulada com o tempo, a absorção gradual das meditações revela novas perspectivas e insights em cada retorno às páginas deste clássico filosófico. Ao incorporar essa prática em sua rotina, você não apenas aprimora sua compreensão das meditações, mas também internaliza os princípios estoicos na sua própria jornada. A filosofia de Marcos Aurelius se torna um guia constante, oferecendo orientação em face dos desafios diários e inspirando um modo de vida fundamentado na serenidade e na virtude. As Meditações de Marcos Aurelius é uma jornada pessoal, mas não precisa ser solitária. No espírito de aprendizado contínuo, convido cada leitor a compartilhar suas experiências nos comentários. Ao trocar ideias, interpretações e insights, criamos uma comunidade de aprendizado enriquecedora. Elas não apenas transcendem o tempo, mas também conectam pessoas em busca de sabedoria e crescimento. Compartilhe suas reflexões, perguntas e descobertas, promovendo um ambiente onde cada voz contribui para uma compreensão coletiva mais profunda e enriquecedora. Juntos, podemos explorar as Meditações de Marcos Aurelius de maneiras que vão além das páginas, transformando-as em um diálogo vivo e significativo. Ao recapitular essas dicas, incentivar a prática regular da leitura e reflexão, e convidar a partilha de experiências, concluímos nossa jornada nas Meditações de Marcos Aurelius. Este não é o fim, mas um convite para um ciclo contínuo de aprendizado e crescimento. Que as Meditações de Marcos Aurelius continuem a ser uma fonte de inspiração duradoura, guiando-nos não apenas na compreensão do passado, mas também na aplicação prática de seus ensinamentos intemporais em nossas vidas cotidianas. Que este diálogo persista, enriquecendo-nos individualmente e fortalecendo a comunidade de aprendizado em constante evolução.